Destaques internacionais: o presidente russo Vladimir Putin afirmou que militares impediram uma guerra civil durante a rebelião do grupo Wagner. O chefe da organização paramilitar chegou hoje a Belarus. O nosso correspondente Luca Bassani tem os detalhes. Nesta terça-feira, mais atualizações relacionadas ao caso do grupo Wagner. O presidente Putin, em mais um pronunciamento, disse que as suas forças militares conseguiram evitar um cenário de guerra civil e, portanto, aquilo que poderia ter acontecido no último sábado conseguiu ser contornado pelos seus próprios soldados. Ao mesmo tempo, o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, disse que o líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, já chegou ao país, inclusive deixou disponível à mão de Prigozhin e também dos demais soldados que escolherem o país como seu destino final, uma antiga base militar do exército da Bielorrússia para que possam lá se estabelecer com as suas barracas e eventualmente continuar com seus treinamentos. Ficou claro que um dos termos de negociação envolve não só a proteção de Prigozhin dentro do território da Bielorrússia, mas também o abandono de todas as denúncias feitas pela justiça russa contra o grupo. Nós vemos que, apesar dos problemas internos no campo de batalha, o exército do presidente Putin mais uma vez atacou um centro urbano bastante importante, a cidade de Kramatorsk, que fica a cerca de 30 quilômetros do campo das linhas de batalha e que é uma cidade de 150 mil habitantes, e o próximo destino é lógico para que os russos continuem sua empreitada em toda a região de Donetsk. Hoje, no ataque ao centro da cidade, uma pizzaria muito famosa foi atingida, onde corriqueiramente jornalistas e também militares se encontravam, um alvo que parece ter sido escolhido de maneira bastante específica. Até agora são 4 os mortos e mais de 40 feridos, além de pessoas que continuam sob os escombros nessa grande operação feita pelas forças de defesa ucranianas para tentar retirar pessoas com vida e, portanto, o número de mortos pode aumentar ainda nas próximas horas. No campo de batalha, efetivamente, no controle territorial de cada uma das regiões, não houve uma mudança significativa durante esse dia, mas, como sempre, nós continuaremos acompanhando para atualizar a nossa audiência. De Munique, na Alemanha, Luca Bassani. É isso, a gente continua no assunto. Vamos conversar ao vivo com o jornalista da Gazeta do Povo, Luiz Kawaguchi, a quem eu agradeço demais pela participação. Kawaguchi, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. O presidente Vladimir Putin falou que os seus soldados evitaram uma guerra civil. Mas quais devem ser as consequências das ações dele na política interna da Rússia? Já há uma projeção nesse sentido? Boa noite, Daniel. É sempre uma honra. Boa noite, telespectadores. A política interna russa, ela está bastante complicada, principalmente porque essa tentativa de rebelião, essa revolta, demonstrou fraturas muito grandes dentro da política russa. Hoje, por exemplo, saíram as notícias de que, segundo autoridades americanas, segundo a inteligência americana, muito provavelmente outros generais muito importantes dentro da hierarquia militar russa também estavam sabendo dessa, talvez o que seria uma tentativa de golpe feita pelo Yevgeny Prigozhin, o líder do grupo mercenário Wagner. Então, por exemplo, o general Surovikin, que é um conhecido aliado do Prigozhin, ele teria recebido informações de antemão que essa tentativa de golpe aconteceria. E o Prigozhin imaginava que o Surovikin apoiaria essa tentativa. Por exemplo, outro general, Vladimir Alexeyev, também seria desse grupo que estaria descontente com o ministro da Defesa, o Sergei Shoigu. Então, o Prigozhin, ele não fez ele não pegou suas tropas e entrou no território russo de graça. Ele realmente achou que ele teria muito apoio, que o exército russo iria fender ao meio a partir da atitude dele de colocar agora se sabe, cerca de 8 mil e não 25 mil tropas em marcha em direção a Moscou. Ele achou que o Surovikin, que é um dos comandantes que está comandando tropas na Ucrânia, um dos mais competentes da Rússia, ele moveria suas tropas em auxílio ao Prigozhin.
e esse outro, Alexeyev, também faria a mesma coisa. E agora isso traz um dilema muito grande para o Putin. O serviço de inteligência dele está tentando descobrir, essas são informações bastante preliminares ainda, mas o serviço de inteligência russo tenta descobrir até onde foi o envolvimento do general Surovikin. O general Surovikin já comandou as forças russas na Ucrânia, foi ele o responsável pela retirada das tropas em Kherson, onde os russos não perderam tropas ao se retirar ali de Kherson, onde eles estavam em minoria e cercados. Então ele é um general considerado competente. A inteligência americana acha que tanto o Prigozhin como o Surovikin e seus aliados, eles são mais linha dura, eles seriam mais favoráveis a usar força, uma força mais intensa contra a Ucrânia. E foi esse grupo que perdeu, é esse grupo que acabou tendo a sua rebelião frustrada, segundo a inteligência americana. Agora fica complicado para o Putin. O que ele vai fazer? Se ficar provado que tinha o envolvimento de outros generais, ele vai ter que afastar esses generais do campo de batalha. Só que esses generais são os generais mais competentes que ele tem no campo de batalha. Então, no mínimo, vai ficar complicado. Ou ele perde força, ele se mostra a sua fraqueza não fazendo nada com esses generais, ou ele tira eles do campo de batalha e vai ter mais problemas ainda em tentar avançar com as suas tropas, ou pelo menos se defender da contraofensiva ucraniana. O presidente Putin está numa situação muito delicada nesse momento. Agora, tem uma informação que também chegou por meio de várias agências internacionais, que o líder de Belarus, o Alexander Lukashenko, chamado também de ditador por muitas pessoas, disse que Vladimir Putin cogitou matar Yevgeny Prigozhin no desenrolar dessa revolta que a gente pôde acompanhar no fim de semana. Já há informação por que Putin cogitou essa ação, Kawaguchi? Ele queria demonstrar força. Inclusive, eu me incluo entre essas pessoas que chamam o Lukashenko de ditador, assim como o Putin. É isso que acontece de verdade ali na Rússia e em Belarus. Mas o que aconteceu? O Putin teria dito ao Lukashenko que cogitou matar o Prigozhin. Por que ele gostaria de matar o Prigozhin, que foi o líder dessa rebelião? Porque ele mostraria a força. Infelizmente, os russos eles entendem mais força do que diplomacia. Então, se um líder não aniquila as forças políticas que foram contra ele, ele é considerado um fraco. Mesmo que ele tenha conseguido impedir uma guerra civil, o que, pasmem, mérito do Putin nesse momento. Mas não é assim que os russos veem. Os russos veem isso como fraqueza. Então, por isso, talvez ele tenha ameaçado matar o Prigozhin. E com essas novas informações agora dos americanos, que talvez o Prigozhin tivesse aliança com outros generais, talvez por isso o Putin tenha pensado duas vezes em matar o Prigozhin. Ele está agora exilado lá em Belarus, onde deve ir com mais ou menos 8.000 soldados. Ele continua sendo uma força política muito, muito forte. E enquanto ele existir, provavelmente a liderança de Putin fica questionada ou até mesmo ameaçada, Daniel. Pois é, já que você mencionou os Estados Unidos, o país de Joe Biden prometeu enviar mais de 500 milhões de dólares em armamentos para a Ucrânia. Já se tem ideia de que armas são essas e qual pode ser o impacto no conflito, nos combates? Isso mostra, quantitativamente não faz tanta diferença. Para você ter uma ideia, aí você tem 500 milhões de dólares em armas. Mas, ao todo, os Estados Unidos já passaram cerca de 50 bilhões de dólares em armas para a Ucrânia. Não significa que eles pegam esse dinheiro e colocam lá na conta do Volodymyr Zelensky, não é isso. Eles pegam o dinheiro, pagam as suas próprias empresas fabricantes de armas americanas, aí pegam essas armas que estão no estoque americano e mandam para a Ucrânia. Enquanto isso, a empresa americana faz mais armas. Então, é um negócio muito lucrativo para os Estados Unidos. Esse é um lado da moeda. O outro é que, se os Estados Unidos não fizessem isso, provavelmente a Ucrânia não conseguiria se defender de uma invasão muito injusta, ou seja, ainda mais agora com essa rebelião do Prigozhin, ficou evidente que todos aqueles, e isso foi o que o Prigozhin falou, ficou evidente que aquelas desculpas que o Putin deu para invadir a Ucrânia eram todas
da boca para fora, ou seja, que a Aliança Militar Ocidental, a OTAN, estaria ameaçando chegar cada vez mais perto da Rússia, ou que a Ucrânia pretendia atacar a Rússia. Isso tudo era mentira, segundo o Prigozhin, era mais uma iniciativa de dentro, aí do próprio Shoigu e talvez até do próprio Putin. Isso o Prigozhin não diz, mas provavelmente do próprio Putin, uma iniciativa expansionista, ou seja, para eles entrarem para a história como grandes conquistadores, que é uma desculpa muito banal, mas eles não podiam, se eles falassem que essa era a realidade, ninguém ia aprovar, ninguém ia seguir eles, o povo russo, os soldados não iam seguir eles. Então, fica evidente que é uma guerra injusta e os Estados Unidos, por um lado, estão lucrando, por outro, estão ajudando aí a Ucrânia a se defender. Então, esses 500 milhões não vão fazer tanta diferença no campo de batalha. Eles devem ser foguetes e mísseis HIMARS, que são aqueles mísseis que atingem até 80 quilômetros de distância e têm muita precisão, e também blindados Bradley, e são carros de combate que não são aqueles tanques mais pesados, mas eles ajudam aí, principalmente eles vão ajudar nessa contraofensiva ucraniana, eles vão ajudar no avanço das tropas contra as posições fortificadas da Rússia. Isso já tinha, como a gente falou, já tinha 50 bilhões de armas enviadas. Esses 500 milhões são armamentos para substituir munições aí de mísseis, de HIMARS que já tinham sido gastas e alguns blindados de apoio que tinham sido destruídos já na campanha, na contraofensiva ucraniana. É isso, Luiz Kawaguchi, da Gazeta do Povo, trazendo as informações deste conflito no leste europeu, conflito este que já rompeu a casa dos 16 meses de combates, e o Kawaguchi conhece muito de mercado bélico, ele sempre traz muitas informações com os nomes das armas que estão sendo utilizadas e também de todo o equipamento que é enviado pelos Estados Unidos para a Ucrânia. Kawaguchi, muito obrigado, boa semana a você e até amanhã. Obrigado, Daniel, até amanhã.